Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver o seguinte exemplo. Considere o campo vetorial f de x e y de componentes. A primeira componente é menos y ao cubo sobre x ao quadrado mais y quadrado ao quadrado. E a segunda componente é xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y quadrado ao quadrado. Aí aqui já está dizendo que o domínio do campo é o R2 menos a origem. Tá? Então tem um buraco aí nesse domínio, né, na origem. E sejam gama e delta, respectivamente, as circunferências x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ambas percorridas no sentido anti-horário. Então, letra A, esboce gama e delta em R2. Eu já botei aqui o desenho. A circunferência gama, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, ou seja, ela tem centro na origem e raio igual a 1. É justamente essa circunferência aqui, percorrida no sentido anti-horário. O centro está na origem e o seu raio é 1. E a outra circunferência, delta, ela é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ou seja, o centro dela é 1 e 0 e o raio é 2. Então, o centro está aqui no ponto 1 e 0 e o raio é 2 unidades. Então, essa circunferência verde aqui maior é a delta, também percorrida no sentido anti-horário. Então, essa aí é a resposta para a letra A. Na letra B, a gente quer calcular qual é a integral de linha de f desse nosso campo aqui ao longo da curva gama, que é a circunferência vermelha, a circunferência menorzinha. Então, a gente precisa começar parametrizando gama. É uma circunferência de centro na origem e de raio 1, portanto, uma parametrização para ela vai ser simplesmente cosseno de t e seno de t. Essa parametrização vai percorrê-la no sentido anti-horário, que é o sentido que a gente quer, e o t aqui vai ficar de 0 até 2π. Beleza? Beleza, agora vamos montar a nossa integral. A gente vai ter a integral ao longo de gama, de f dr. Vai ficar o quê? Qual é a fórmula? A fórmula vai ser a integral de 0 até 2π, e o integrando vai ser f de r de t, produto escalar, com r' de t dt. Então, o que é que significa fazer f de r de t? Significa, no lugar do x e do y que aparecem aqui no campo, substituir pelo x e y da parametrização. Então, por exemplo, esses termos que estão aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como eu tenho o x como cosseno de t e o y como seno de t, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai ser 1. Então, eu não vou ter nenhum denominador aqui para escrever, porque vão ser iguais a 1, tá certo? Já vai simplificar bastante. Então, substituindo, a gente vai ter a integral ainda de 0 até 2π. O nosso campo vai ficar o quê? Menos y ao cubo, então menos seno ao cubo. Lembrando mais uma vez que o denominador é 1. E a segunda componente vai ser x vezes y ao quadrado, ou seja, cosseno de t vezes seno ao quadrado de t. Cosseno seno ao quadrado. Isso aí a gente faz o produto escalar com a derivada. Quem é a derivada? Derivada da nossa parametrização. Então, vai ficar menos seno de t, cosseno de t dt. Vamos fazer esse produto escalar. O que é que vai ficar? Ainda a integral de 0 até 2π de quê? Menos seno ao cubo vezes menos seno, vai dar mais seno a quarta de t. E cosseno de t, seno ao quadrado de t, vezes cosseno de t, vai dar mais cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t. dt. O que é que eu posso fazer aqui? Posso botar o seno ao quadrado de t em evidência. Quando a gente fizer isso, a gente vai chegar no seguinte. Ainda a integral de 0 até 2π, aí vai ter seno ao quadrado de t, que multiplica quem? Eu já tinha seno ao quadrado aqui, para chegar em seno à quarta, eu tenho que multiplicar por seno ao quadrado, mais uma vez, mas, para a gente obter esse termo, falta multiplicar por cosseno ao quadrado de t. Beleza? dt. Aí simplificou bastante mais uma vez, por quê? Porque esse termo aqui, a gente sabe, né, que ele é igual a 1. Então, no fim das contas, o que a gente tem é exatamente a integral de 0 até 2π de seno ao quadrado de t, dt. Para resolver essa integral, a gente tem que fazer aquela manipulação clássica, que é substituir o seno ao quadrado de t por um menos cosseno de 2t sobre 2. E agora fica mais fácil de fazer a integral. Por quê? O que é que vai dar? Quem é que é a integral de 1 meio? A integral de 1 meio vai ser t sobre 2.
E quem que é a integral de menos cosseno de 2t sobre 2? Bem, a integral de cosseno de 2t vai ser seno de 2t dividido por 2. Como já tinha esse outro 2 aqui embaixo, a gente vai ter menos seno de 2t sobre 2 fica sobre 4. Então é esse resultado aí e vai ser calculado em 0 e em 2π. Quando t for igual a 2π, a gente vai ter 2π sobre 2 dá π, menos o seno de 4π sobre 4. Só que o seno de 4π é 0. Então não resta mais nada. E quando t for 0, vai ter 0 aqui e o seno de 0 sobre 4, que também é 0. Então pronto, a resposta é π. π é o valor dessa integral aqui da letra B. Na letra C, a gente quer mostrar que se f for p e q, então as derivadas parciais cruzadas são iguais, tá certo? Então vamos verificar isso. Quem que é p, na verdade? P é a primeira componente desse campo, ou seja, é menos y ao cubo sobre x ao quadrado mais y quadrado ao quadrado. Então, para calcular essa derivada em relação a y, a gente vai usar a regra do quociente. Quem que é a derivada de p com relação a y? Derivada do de cima com relação a y, que vai ser menos 3y ao quadrado, vezes o de baixo, então, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí menos o de cima, então menos y ao cubo, fica mais y ao cubo, vezes a derivada do de baixo com relação a y. Aí a gente usa agora a regra da cadeia. Primeiro esse 2 que está aqui vai descer, vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora a gente multiplica pela derivada do que está aqui na base em relação a y. A derivada de y ao quadrado em relação a y vai ser 2y. E divide agora tudo pelo de baixo ao quadrado. Ou seja, vai ficar sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, então fica elevado a 4. Dá para simplificar aqui, ó, porque nesse termo aparece x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui também, e aqui embaixo também aparece. Então eu posso simplificar esse e um desses que estão aqui com um desses que está aqui embaixo. Ainda vai me restar um expoente 3 aqui e um expoente 1 nesse termo, tá certo? Agora, fazendo essas multiplicações, a gente vai chegar no seguinte, ó, menos 3y ao quadrado vezes x ao quadrado, então fica menos 3x ao quadrado vezes y ao quadrado, menos 3y ao quadrado vezes y ao quadrado, então menos 3y à quarta, e aqui, mais y ao cubo vezes 2 vezes 2 vezes y, ou seja, mais 4y à quarta. Tudo isso sobre o que restou embaixo, que foi x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3. Beleza, então aqui a gente tem o menos 3y à quarta mais 4y à quarta, portanto ficou y à quarta menos 3 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. Pronto, então essa aí que é a derivada de p com relação a y. Vamos ver agora a derivada de q com relação a x. Quem que é q? Bem, o q é a segunda componente, vai ser xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, derivando isso aí com relação a x, novamente a gente usa a regra do quociente. Então vai ficar a derivada do de cima com relação a x, que dá y ao quadrado, aí vezes o de baixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui basicamente, fica o 2 que está aqui vai descer, então vezes 2, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada da base, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, só que agora com relação a x. Então fica vezes 2x. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, ou seja, de novo, x ao quadrado mais y ao quadrado, a quarta. De novo, simplifica esse termo aqui, um desses com um daqui de baixo, e multiplica. O que é que vai dar, então? Aqui a gente tem y2 vezes x2, x2, y2.
ainda tem y2 vezes y2, então mais y à quarta. E aqui, menos xy ao quadrado vezes 2 vezes 2x. Ou seja, fica menos 4x ao quadrado vezes y ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3. Então a gente tem aqui ó, x2y2 menos 4x2y2. Vai dar menos 3x2y2, né? Então, finalmente, o que é que ficou? Ficou y à quarta daqui, menos 3x2y2 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. Exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui. Então, está provado, tá, que as derivadas parciais cruzadas são iguais. Na letra D, a gente quer usar o teorema de Green para calcular a integral de linha de f, só que agora ao longo da curva delta, não mais ao longo da curva gama. Bem, não dá para usar o teorema de Green diretamente para calcular essa integral, porque nas hipóteses desse teorema ele exige que as derivadas parciais de P e de Q sejam contínuas nos pontos da curva e em seu interior. É contínua nos pontos da curva, beleza, mas a origem está no interior de delta, então não dá para usar o teorema de Green aqui porque tem esse buraco. O que a gente vai fazer vai ser considerar a curva C como sendo a união de delta, que é a curva que a gente quer, com a curva menos delta. Por que tem que ser menos delta? Porque a gente vai olhar agora, na verdade, para essa região aqui, ó. A região que está entre as duas curvas. A gente vai pensar que a curva é a união das duas. Então, a região que é limitada pelas duas curvas é essa região azul. Só que a nossa curva C tem que estar orientada de forma positiva. Ou seja, quando a gente andar na curva, a região de interesse, a região azul aqui, que é limitada pela curva, tem que estar sempre do lado esquerdo. Se a gente andar ao longo de gama no sentido anti-horário, quando a gente faz isso, a região azul aqui está do lado direito. Então, por isso que não pode ser gama, tem que ser menos gama, tá certo? A gente vai andar por delta, aí dá uma volta, depois quando volta para cá, dá uma volta por menos gama. Se a gente fizer isso, aí sim a região azul, que é a região de interesse para a gente, está sempre do lado esquerdo. Aí beleza, certo? Nesse caso, dá para usar o teorema de Green. Por quê? Porque o buraco que tinha no domínio do campo, que é na origem, está sendo excluído da região, porque ele ficou dentro da curva interior, certo? A gente excluiu esse buraco, esse ponto problemático, da região de integração da gente. Agora dá para a gente aplicar o teorema. De acordo com o teorema de Green, a gente sabe que a integral ao longo da curva C de f dr vai ser igual à integral dupla na região que é limitada pela curva, na região D, que é essa região azul aqui, da diferença entre as derivadas parciais, ou seja, a derivada de Q com relação a x menos derivada de P com relação a y, dA. Só que a gente acabou de ver que essas derivadas parciais são iguais. Então, essa diferença aqui é zero. Essa integral vai dar zero, tá certo? A integral de linha ao longo dessa curva C aqui é zero. Mas como que a gente pode desmembrar a integral em C em termos das integrais das duas curvas originais? Se a gente anda primeiro por delta, depois por menos gama, então essa integral aí, essa integral daqui é a mesma coisa que somar as integrais das curvas parciais. Somar a integral na curva delta com a integral na curva menos gama. Essa soma dá igual a zero, certo? Mas a gente tem a integral aqui na curva menos gama. O que é a curva menos gama? É a curva gama percorrida no sentido oposto. Inverter o sentido com que a curva é percorrida inverte o sinal da integral. Portanto, adicionar a integral em menos gama é a mesma coisa que subtrair a integral em gama, tá certo? É isso que a gente vai fazer aqui. Só que a integral de f ao longo de gama a gente já tinha calculado. Foi o que a gente fez ó, na letra B. A gente já sabe que essa integral aqui é igual a π. Passa esse π para o outro lado e a gente chega à resposta da letra D. A integral de f ao longo da curva delta é igual a π. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer.
Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.